segundo ano, tudo bem? Estamos aqui para nossa aula de ciências. Hoje, terça-feira, dia 28. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as plantas e os ambientes delas e também sobre a relação das plantas com os animais, tá bom? A gente já falou um pouquinho na outra aula e hoje nós vamos falar mais um pouco. Vamos lá dar uma olhadinha? Lembrando que é página 91 até a página 96. Vamos lá? Aqui estamos, então, segundo ano, para falar aí sobre essa relação, né, das plantas e do ambiente. Vamos lá, então? Olha aí, vamos ler o nosso textinho. As plantas possuem características específicas que as possibilitam sobreviver e realizar suas funções em seus habitats. Habitats são seus ambientes naturais, tá bom? Veja a seguir algumas dessas características, considerando plantas que vivem em diferentes regiões brasileiras. Segundo parágrafo aí, as plantas conhecidas como barrigudas, por exemplo, vivem em ambientes secos e com pouca água disponível no solo. Elas são encontradas em ambientes do Nordeste do Brasil, conhecidas como caatinga. Na época de chuvas, as barrigudas florescem. Olha aí, vamos ver a foto aqui embaixo dessa árvore aí, ó, que tem um nome tão engraçado aí, ó, chamada barriguda. É essa árvore aqui, ó, a primeira da foto, galera. Muito engraçadinha essa foto, né? Olha ela aqui, ó. Bacana, né? Então, pessoal, elas florescem aí, elas são comuns da região nordestina, né? E florescem bastante aí na época de chuvas, né? Que elas florescem bastante. Muito legal. Continuando a leitura, então, já as árvores do cerrado possuem caules retorcidos, folhas grossas e raízes longas. Essas características permitem que elas sobrevivam a ambientes com escassez de água e de alguns minerais do solo. Então, olha lá, cada árvore, cada plantinha se adaptando ali, vivendo numa região que a favorece, que favorece aí o seu crescimento e a sua reprodução. Tá bom, pessoal? Continuando aqui, ó, lá embaixo nós temos aqui a barriguda, né, que é a árvore que nós acabamos de falar, olha aqui, que é lá do Nordeste, e temos aqui também a árvore, essa árvore aqui do cerrado, ó, que é toda retorcida, folhas grossas e tudo mais, tá bom? Continuando aí sobre o que nós lemos, nós vamos responder as seguintes perguntinhas. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Vamos responder o seguinte. Escreva uma hipótese. Opa, vamos voltar lá. Aqui. Escreva uma hipótese para explicar por que o caule da planta chamada barriguda se assemelha a uma barriga. Então, por que cria uma hipótese, cria uma ideia, imagina aí, ó, por que você acha que o caule aí, ó, o tronquinho aí da barriguda, parece aí, por que a gente pode explicar que o nome dela é barriguda? Qual que é a explicação aí, ó? Porque parece com o quê? Se assemelha à barriga por quê? Porque ela é como? Grossa, grande, arredondada? Como é que é? Será que é por isso que eles estão aí comparando a árvore, o tronco da árvore, o caule da árvore com uma barriga? Tá bem parecida com a da proa, eu acho, hein? Nessa quarentena, então, né, pessoal? Tá todo mundo mais barrigudo. Continuando aqui na número 3, nós vamos também responder aí as questões sobre as fotos que nós acabamos de ver. Olha lá. Qual outro tipo de planta é encontrado no cerrado? Não tem lá na foto. E aí? Faça uma pesquisa para responder essa pergunta.
Em seguida, descreva esse tipo de planta destacando suas características. Pesquisa como nós vamos fazer? Amigo Google, vamos lá parar o nosso vídeo, entrar lá no Google e procurar plantas do cerrado. Escolhe uma, tá bom? E escreve resumidamente, pequenininho, escreve aí o tipo dessa planta, tá? E como é mais ou menos ela é. Como que é o caule dela, a raiz, a folha, a flor, se ela tiver flor. Então aí vocês escrevam aí de uma maneira resumida na número 3. Pesquisa lá no Google e escreve aí, tá bom? Letra B. As plantas do cerrado têm características próprias de plantas de uma região seca, ok? Cerrado é uma região seca, tá bom? Com pouca água. Mas no cerrado, a questão não é apenas a falta de água, que outros componentes também interferem no desenvolvimento das plantas desse ambiente. O que também interfere aí no desenvolvimento das plantas que ficam num lugar muito seco, como o cerrado? Fala para mim. É só a seca ou tem outras coisas aí que envolvem esse crescimento dessa planta? Então, vamos lá, olha lá. Se necessário, pesquise mais sobre o cerrado e as plantas que vivem nesse ambiente. Então, ó, no nosso Meet vou fazer perguntas sobre isso e vou querer que cada um responda para mim, tá bom? Então, eu quero saber lá se vocês pesquisaram a número 3. Então, essa daí não tem como vocês deixarem para depois, tá, galera? Quem não me responder lá no Meet, eu vou tirar pontinho aí de participação. Vamos pesquisar para poder responder, tá bom? Continuando aqui, você sabia? O que será que você sabia trouxe para nós? Olha aí, ó. Você sabia? Algumas plantas são chamadas de carnívoras por completarem sua alimentação com pequenos insetos. Vocês sabiam que tem plantas que são carnívoras? Olha que legal. Assim como todas as plantas, elas realizam fotossíntese. Já vamos descobrir o que é fotossíntese. Para produzir seu próprio alimento. Mas, por se encontrarem em solos com escassez de nutrientes, como elas não conseguem tirar tudo lá do solo, ó, o que elas fazem? Elas são capazes de compensar essa carência digerindo, comendo esses pequenos animais. Então, essas plantinhas aí comem insetos também. Olha que bacana! Então, não que bacana elas comerem insetos, né? Mas olha que bacana uma plantinha ser capaz aí de se alimentar de carne, né? Igual a gente. Então, e como elas são, olha, inteligentes, né? Como que elas são, como que a natureza é incrível. Por quê? A natureza, as plantinhas vão se adaptando de acordo com o ambiente. Se lá naquele solo, na terra onde a raiz dela está plantada, ela não consegue ter toda a alimentação dela, o que ela faz? Se vira nos 30 e come aí uns mosquitinhos, uns insetinhos para poder ficar forte. É a lei aí da sobrevivência da selva, da floresta e a natureza, meus amores, é maravilhosa. Então olha aí, ó, nossa legenda. As plantas carnívoras habitam ambientes pobres de nutrientes, ou seja, não conseguem tirar lá o alimento do solo, da terra onde elas estão plantadas, então elas vão lá e retiram isso aí, comendo aí os insetinhos, tá bom? Aí agora nós vamos falar aí dessa relação entre as plantas e os animaizinhos, tá bom? Vamos escutar e ler com bastante atenção aí o nosso texto, olha aí. As plantas convivem e interagem a todo momento com os seres vivos, como algumas aves, répteis, mamíferos e insetos. No caso da polinização, já falamos da polinização, lembra? Que é aquele transporte que ocorre do pólen. Então, não esqueçam, matéria importante. No caso da polinização, por exemplo, o pólen produzido pelas plantas
pode ser desperdiçado por alguns animais, principalmente insetos, que atuam como agentes polinizadores, auxiliando na reprodução das plantas. Os agentes polinizadores visitam as flores das plantas para obter algum recurso oferecido por ela, como o néctar, um material nutritivo produzido por plantas. Então, olha aí, pessoal, ó, existe aí uma relação super bacana e super grande entre os insetos e as plantas. Elas pegam néctar, elas transportam pólen, né? Tem muita coisa bacana aí. Então, olha aí a legenda da nossa foto. Na polinização, animais como a abelha interagem. Interagir é conviver junto, né? Fazer as coisas juntos. Interagem com as flores de algumas espécies de plantas. Então, olha lá, ó. Ela só não pode ir lá na carnívora, né? Senão, bal para ela. Então, olha aqui, ó. Continuando aqui embaixo, olha lá. Como estudado anteriormente, as sementes precisam ser liberadas de dentro do fruto e encontrar um ambiente adequado à sua germinação. Então, pessoal, lembra que a gente falou que os animais às vezes ajudam as sementes a serem transportadas e a serem semeadas em outros lugares, que o pólen também vai para as outras plantas e faz ali com que ela se reproduza. Então, as sementes precisam aí, ó, do fruto, que o fruto encontre um ambiente legal para ele poder crescer. Não adianta também eu pegar a semente e jogar em qualquer lugar. Então, se não é um ambiente adequado ali, se ela não conseguir se adaptar com aquilo lá, ela pode não germinar. Germinar, como a gente já sabe, é crescer, é nascer, tá bom? Isso acontece por meio dos agentes dispersores. Olha aí, ó, que realizam o transporte da semente de um lugar para o outro. Alguns animais realizam esse transporte ao se alimentarem de um fruto, mas também há outros agentes dispersores, como a água e o vento. O que está dizendo aqui? Que nem sempre esse transporte que os animais fazem das sementes é eficaz, funciona. Na maioria das vezes, sim, ajuda e ajuda muito. Mas existem aqueles transportes que às vezes a semente cai lá, o animal comeu, jogou em outro lugar, transportou para outro lugar, mas naquele lugarzinho onde ela caiu, aquele lugar não é propício para ela, então ela não vai conseguir germinar, a semente não vai conseguir nascer, tá bom? Então tem essa questão aí do ambiente também. Olha aí na nossa legenda da foto, alguns animais interagem com as plantas, transportando suas sementes, tá bom? Agora vamos ler essa história. Leia a história em quadrinhos a seguir e conheça algumas partes das plantas que podem ser usadas como alimento para a gente, ser humano. Olha lá. Então vamos ler aí. Temos uma senhora no carro e ela está conversando. Será que é o filho dela? Vamos lá saber. Está na hora de irmos à feira. Então vamos comprar milho para fazer pipoca? Perguntou o menininho. Chegamos. Vamos. Nossa, deixa a Pro ler no livro aqui, que a Pro não tá enxergando isso daí, meu Deus. Vamos lá, peraí. Só um segundo. Então, olha lá. Chegamos. Vamos escolher frutas, legumes e verduras fresquinhos? Perguntou o menino. Aí a mamãe falou lá no quarto quadrinho, ó, vou descer para vocês verem aqui. Saiba que a batata inglesa é um caule subterrâneo. Olha o que ela tá falando aí, que interessante. A batata inglesa, ela é um caule que fica debaixo da terra. Subterrâneo é debaixo da terra. Vamos continuar descobrindo aí, ó. No próximo quadradinho aqui, ó, no quarto quadradinho, deixa eu mostrar para vocês saberem onde nós estamos. Aqui nesse próximo quadradinho está falando o seguinte, olha lá. Vamos levar cenoura? Perguntou a senhora. Ela é uma raiz rica em vitamina A.
nutrientes muito importantes, um nutriente muito importante para a visão. Olha aí, gente, por que a gente tem que comer cenoura? Eu comi muito, mas não adiantou, viu? Continua aí com problemas. Mas vamos lá. O menininho aí falou o seguinte: sim, e tomate também tem vitamina A. Olha lá, ele é um fruto muito saboroso. Eu amo tomate, é uma delícia. Aqui embaixo no nosso último quadrinho, vou descer para vocês verem. Só mais um minuto, peraí. Aqui no nosso último quadrinho. Opa, aí tá subindo. Aqui no nosso penúltimo quadrinho, eles continuam conversando lá na feira, falando aí sobre algumas frutas e sementes. Olha lá, ó. Aí o menino falou: tem laranja em casa, mãe. Olha, descobrimos que ela é a mãe dele. E aí ela respondeu: tinha, mas acabou. Vamos levar para fazer um suco delicioso e rico de vitamina C. Que delícia. Aí ela continuou falando aqui no nosso último quadradinho aqui, ó. Continuou falando lá. Para finalizar, vamos levar algumas folhas de alface e de couve. Alface para comer com o tomate, ele falou. Que delícia, né? Então, pessoal, olha que história bacana. Eles foram aí, compraram várias verduras, várias frutas. E tem muitas coisas aí que a gente nem sabe que é fruto, nem sabe que é caule, nem sabe que é folha, não é? E come aí o dia inteiro, come aí a vida inteira e não tem essa noção do que é caule, do que é fruta, do que é raiz, né? Tem muitas plantas, tem muitas coisinhas, legumes que nós comemos aí que são raízes, na verdade, né? Como, por exemplo, a beterraba. A gente vai saber mais aí, mais pra frente a gente vai ficar sabendo aí de outros legumes aí que são raízes, que são frutos, que são folhas, né? A gente já já descobre. Então, continuando aqui embaixo, vamos lá. Nós vamos fazer o nosso primeiro exercício, a letra A. Continuando então aqui, letra A. Relacione os alimentos mencionados na história em quadrinhos com a sua classificação correspondente. Então aí a gente vai ter que dizer o que é o que. A cenoura é um caule, é uma raiz, é um fruto ou é uma folha? A cenoura, ó, nasce debaixo da terra lá, tá bom? O que fica em cima da terra é a partinha verde, a parte laranja fica lá no fundo, enterrada. Então a cenoura é o quê? Caule, raiz, fruto ou folha. E a laranja é um fruto? É a fruta da planta? É a folha da planta? O caule ou a folha? E o couve? O couve é o caule, a raiz, o fruto ou a folha de uma planta? Onde que o couve fica lá, ó, para fora, né? E a batata inglesa é o quê? Tá escrito lá no nosso na nossa historinha que a gente acabou de ler. Tá na dúvida? Lê de novo, tá bom? Então, lá na letra B nós temos que fazer o seguinte. Letra B, escreva uma frase descrevendo, dizendo como é, né? Descrevendo as informações que você aprendeu a respeito dos alimentos da feira retratada na história em quadrinhos. Então, olha lá, você vai ler o texto de novo e vai colocar tudo o que você aprendeu lá. Uma das coisas que nós aprendemos são as vitaminas que certas frutas e legumes têm, né? Então, a gente pode colocar, eu aprendi que a laranja, que é um fruto, né, tem vitamina C, que a batata inglesa, não vou falar da onde que é, né, que a batata inglesa nasce em tal lugar, que a cenoura é tal desse jeito. Então, aqui na letra B, vocês vão ter aí que dar uma resumidinha e dizer tudo o que a gente aprendeu naquele textinho que a gente não sabia, tá bom? Então, aí vocês vão escrever aqui bem resumidamente, tá bom? Continuando aqui embaixo, eu e o mundo. Olha lá, analise a tirinha que mostra os personagens cuidando de diferentes plantas. Então, temos lá a Magali cuidando de uma plantinha pequenininha e pensando nela grandona já.
O Cebolinha também pensando numa pequenininha, colocando água lá. Ele e a Magali regando a plantinha, pensando no crescimento dela. E lá o Cascão fez diferente, olha como o Cascão fez. Não pôs água e tá protegendo ela da chuva aí, ó. Tá vendo? Colocou um guarda-chuva no pensamento dela. Por quê? Olha lá, por que será que cada um tratou uma plantinha de um jeito, hein? Qual que será essa diferença entre elas aí? A gente leu sobre elas agora há pouco. Então agora vamos responder sobre essa tirinha aí. Olha aí, pessoal. Cite pelo menos uma característica da planta do primeiro quadrinho após o seu crescimento. Cite pelo menos uma característica da planta do primeiro quadrinho, quadrinho da Magali, tá bom? Após o seu crescimento. O que acontece depois que aquela planta que a Magali está regando? O que acontece com ela depois que ela cresce? Depois que ela se desenvolve, hein? Vocês vão dizendo aí para mim o que está acontecendo ali, né? O que acontece depois que ela crescer. Lá no pensamentinho da Magali tem a foto. O que aconteceu com ela lá? Descreve o que tá lá. Cita pelo menos uma característica dela, tá bom? Letra B. A planta do último quadrinho é capaz de sobreviver em que tipo de ambiente? Aquela planta lá que a gente já viu em outras aulas, né? Ela é uma planta que é capaz de sobreviver num ambiente que é de que jeito? Úmido, seco, como é que é? Hein? Num ambiente natural, com muito nutriente, com pouco nutriente. Como que aquela plantinha se adapta melhor, vive melhor? Escreve aí para Procate, tá bom? Na letra C, deixa eu descer aqui para vocês verem. Vamos lá, desci aqui então. Pessoal, lá na letra A, só recapitulando lá na letra B, coloquem o ambiente. Se vocês quiserem colocar o lugar onde ela vive melhor, a gente leu lá em cima. Tem um lugar chamado K. Tem um nominho lá. Lê lá que vocês vão lembrar, tá bom? E letra C agora. Agora de verdade, olha aí. Desenhe uma planta que você gostaria de plantar e escreva o porquê da sua escolha. Será que tem alguma planta aí que você gostaria de plantar? Mesmo que você não tenha ali em casa, que você nunca tenha visto a planta, mas que você acha bonita, que você já viu na foto, que alguém já falou para você que é legal. Então você vai aí e desenha. Pro, não tenho nenhuma planta, não gosto de planta, não vejo planta. O que eu faço? Amigo Google, pesquisa uma planta lá de uma cor que você goste e depois desenha ela aqui pra gente. Vamos fazer lá a arte da observação que a gente fez lá na nossa aula de artes e vamos olhar lá a foto e reproduzir ela aqui nesse quadradinho, tá bom? E por último, nosso último exercício de hoje é o seguinte: letra D. Por que é importante cuidar das plantas em segundo ano? Por que é importante? Converse aí com seus familiares da importância de cuidar das plantas. A Pro já falou isso várias vezes nos nossos vídeos, o do porquê que a gente tem que cuidar tanto delas, né? A gente depende muito dessas plantas aí, tá bom? Então, coloca aí uma importância que você acha e lá no Meet eu vou perguntar para vocês. Combinado? Então, é aqui, nós paramos na página 96, tá bom? E foi essa a nossa aula de ciências de hoje. Espero que vocês gostem. Até a nossa próxima aula. Beijo, beijo!